A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês nesta hora. Nós vamos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Ele me levou ao livro de Jonas para compartilhar uma mensagem com vocês. E neste momento de pandemia, nesse momento de incertezas que nós estamos vivendo, nós precisamos nos atentar às misericórdias do Senhor. Sabe, se você está vendo esse vídeo, é porque Deus teve misericórdia e achou graça em sua vida. Você está podendo ouvir um pouco da mensagem dele. Se eu estou aqui ministrando, é porque ele viu misericórdia e viu graça em mim para que pudesse anunciar esta mensagem. Então nós precisamos nos atentar que o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem verdadeiramente cuidado a ponto que muitas vezes ele deixa tão explícito e na verdade somos nós que não percebemos e achamos que é algo normal. Muitas vezes também ele age em pequenos detalhes, porque Deus é simples. E nós queremos ver uma manifestação extraordinária da glória dele nas nossas vidas. Claro que nós veremos, mas nós precisamos nos atentar aos pequenos detalhes. Amém? A palavra do Senhor em Jonas capítulo 1 diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e nos poupará a vida. Então a tribulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Então Jonas respondeu: Sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado como que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E como a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que essa tempestade se acalme? Jonas respondeu: Joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade desapareceu. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. A gente vai fazer algumas observações antes de partir para os próximos capítulos. A gente vê aqui que Deus ele entrega uma mensagem a Jonas, só que Jonas foge. E nós vamos ver um pouco mais à frente o porquê Jonas fugiu. Observe que no momento em que ele foge, Deus lança uma tempestade sobre o mar, ou seja, cada ato tem a sua consequência. E nós, quando entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, nós precisamos fazer aquilo que Ele nos ordena. Porque observe como
eu entrego todo o controle na mão dele. E aquilo que ele me pede para fazer, eu não vou fazer. Logo se torna um pecado, uma desobediência, e foi isso que Jonas fez. Ele desobedeceu ao Senhor. Aqui fala que ele fugiu para Tarsis. Naquele momento, naquele tempo, as pessoas acreditavam que se eles fugissem para uma terra distante, o Deus a qual a pessoa servia não iria atrás, não saberia onde está, porque achava que era o Deus local. Só que com Jonas foi diferente, porque ele se passou. Aqui na frente, um pouco mais à frente, no versículo 9, ele diz: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Se ele adora o Senhor que fez o mar e a terra, logo Deus vai saber onde ele está. Só que naquele momento ele se passou. Desobedeceu, achando que estava fugindo do Senhor, quando na verdade o Senhor estava vendo. Eu creio que o Senhor falou: meu filho, eu estou te vendo. Mas ainda assim ele fugiu. E observe que as pessoas que estavam ao redor de Jonas tiveram de pagar por alguns momentos, por algum instante, pelo ato de Jonas. O que é que aconteceu? Eles tiveram que lançar suas cargas ao mar para que o barco ficasse mais leve. Eles perderam cargas. Nós não sabemos, aqui não diz o que estavam dentro dessas cargas, mas nós podemos imaginar que tivesse alguns alimentos, utensílios, coisas de sobrevivência, coisas para manutenção. Nós não sabemos, mas eles perderam de alguma forma. E aí, depois que eles perguntaram, tiveram um momento de interrogação, de interrogatório com Jonas. Eles perguntaram a Jonas o que nós devemos fazer para que isso acabe. Ele falou: lance-me ao mar. Mas observe que os marinheiros também desobedeceram. No versículo 13 vai dizer: em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito mais violento. No momento que nós sabemos o que devemos fazer, nós precisamos, de certa forma, fazer, em vez de arranjar desculpa ou tentar entrar em outro meio. Eu vou fazer isso porque eu acho que vai dar certo, sendo que o Senhor já falou que você deve fazer. Nós precisamos aprender a ouvir, e isso é o que falta em nós. Nós não ouvimos e muitas vezes nós nem fazemos aquilo que é certo e pagamos. Só que, vendo isso, os marinheiros viram que não tinha outra forma. Eles tinham que realmente jogar Jonas no mar. Mas eles antes oraram a Deus. Porque no versículo 6, quando o capitão desce para falar com Jonas, eu não sei se na Bíblia de vocês está assim, mas ele fala: levante-se e ore a seu Deus. O Deus que fala aqui está com letra minúscula. Ou seja, eles não sabiam a qual Deus Jonas servia. É certo que só existe um Deus, mas por existir ídolos naquele momento, como existe ainda hoje, eles não sabiam qual. Mas só que quando Jonas fala: sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus, já aparece com letra maiúscula, fazendo referência ao Deus, como ele diz, dos céus que fez o mar e a terra. E aí, quando eles fazem essa oração ao nosso Deus, eles pedem ao Senhor que tenha misericórdia da vida deles e que não torne eles culpados pela possível morte de Jonas, quando Jonas fosse lançado ao mar, porque ele enviou aquela tempestade e sabia o que estava fazendo. E depois que os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, no mesmo instante o mar se aquietou, a tempestade acabou. Espantados com seu grande poder, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Naquele momento, eles largaram seus deuses
e passaram a servir ao único Deus, ao Deus verdadeiro. Observe que cada ato tem a sua consequência, mas nós podemos entender também que naquele momento a desobediência de Jonas, por um certo modo, e a resolução daquela desobediência fez com que outras pessoas que estavam ao redor dele vissem o poder de Deus e passaram a servir a Deus. Ele ficou dentro de um grande peixe durante 3 dias e 3 noites. Nós fazemos uma menção ao encontro com Deus. Quem já participou sabe que o encontro com Deus são 3 dias. Então aqui nós podemos compreender que ele teve um encontro com Deus, até porque durante esses 3 dias ele orou. E é o que fala no capítulo 2. Durante o capítulo 2 tem uma oração de arrependimento que ele fez a Deus. E quando você lê por uma Bíblia de estudo, vai ver que cada versículo tem uma menção ao livro de Salmos, que também é um livro de oração. Nós vamos passar para o capítulo 3, quando Jonas ele é vomitado pelo peixe. O que acontece? Ele ora, o Senhor tem misericórdia da vida dele. Ele ordena com que o peixe vomitasse ele na praia. E aqui nós podemos ver e começar a entrar no contexto da mensagem, pois nós estamos falando aqui das misericórdias do Senhor. Observe que o Senhor teve misericórdia da vida dos marinheiros e também teve misericórdia da vida de Jonas. E ainda nós vamos ver mais dois atos de misericórdia que o Senhor teve. E o capítulo 3 diz: Jonas vai a Nínive. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e tramita a mensagem que eu lhe dei. Neste momento, o Senhor não diz qual é a mensagem, porque ele já tinha dito no capítulo 1. E o que é que diz? Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante ao mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de panos de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando viu Deus o que eles fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Nós aqui vemos o terceiro sinal de misericórdia de Deus, o terceiro sinal de amor que Deus tem por nós. Pano de saco, naquele momento, quando a pessoa vestia um pano de saco, fazia menção ao sinal de humilhação. E observe que não só isso, eles também entraram em jejum e oraram fervorosamente. Será que isso não é um sinal daquilo que nós devemos fazer neste momento? Declarar jejum com os nossos irmãos, orar fervorosamente, nos humilharmos fervorosamente, assim como tem em 2 Crônicas 7,14. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender e pedir revelação ao Espírito daquilo que nós estamos lendo para colocarmos em prática. E o povo colocou em prática. Observe que desde o rei até os animais, todos declararam jejum. Claro que os animais não estavam orando, mas os animais estavam sem comer. Todos estavam de jejum, na espera que Deus tivesse misericórdia da vida deles. E é isso que nós precisamos fazer.
Nós precisamos nos humilhar para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E como ele teve com o povo de Nínive, eu creio que ele terá também das nossas vidas, quando nós nos atentarmos a fazer o que é certo. Jonas, ele anunciou a mensagem pela segunda vez. E observe que na primeira vez que o povo viu a mensagem, se arrependeu. O povo obedeceu a voz do Senhor, que a mensagem estava sendo dita através de Jonas. E nós precisamos nos arrepender, nós precisamos deixar os nossos maus caminhos. Nós que somos evangélicos, nós que somos servos de Deus, nós verdadeiramente precisamos cumprir as ordenanças para que as coisas ocorram bem, para que nós possamos verdadeiramente obter as promessas, para que nós possamos obter graça de Deus. E como anunciadores da mensagem, das boas novas, nós precisamos levar esses exemplos para os perdidos, para que eles possam compreender o que o Senhor tem para nós. Neste momento, muitas pessoas estão buscando oração, muitas pessoas estão buscando refúgio no Senhor. E essa é a nossa hora de anunciar as mensagens. A Bíblia ela é cheia de mensagens, cada uma com sua revelação para cada momento. E se você for ler a Bíblia neste momento, você vai achar várias mensagens que fazem menções também a tempos parecidos com estes. E nós vemos o sinal de misericórdia do Senhor. E será que o Senhor não quer ter misericórdia de nós neste momento? Claro que sim. Porque no capítulo 4 diz: a ira de Jonas por causa da misericórdia do Senhor. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias ao Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver deste modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para assentar-se à sombra, enquanto esperava para ver o que acontecia à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente para soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver deste modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Observe que o primeiro ponto aqui é que Jonas se irou porque Deus teve misericórdia. E aqui nós vemos o porquê ele fugiu no primeiro capítulo. Jonas fugiu porque sabia que se o povo se arrependesse, Deus teria misericórdia. É um erro? É. Porque ele deveria ter compaixão também. Deveria agradecer porque ele não prestou atenção que Deus também teve misericórdia da vida dele. No primeiro capítulo, no segundo. Por que no primeiro e no segundo? Porque ele desobedeceu, passou pelas suas consequências, orou, se arrependeu, como o povo. O povo estava desobedecendo, estava com
suas maldades em alto nível, vamos dizer assim. Então o povo se arrependeu. Jonas ele desobedeceu ao Senhor e também se arrependeu depois que teve as suas consequências. A consequência de Jonas foi a tempestade. A consequência do povo seria a destruição de sua terra. Jonas orou, se arrependeu, teve um encontro com Deus e Deus o perdoou. Teve misericórdia de sua vida. Assim também foi com o povo. Eles oraram, jejuaram, buscaram a face do Senhor e o Senhor teve misericórdia da vida deles. E no 4 nós vemos que ele fugiu, porque sabia que Deus ia perdoar se o povo deixasse seus maus caminhos. Então observe que nós precisamos ser como o Senhor e nos atentar, porque muitas vezes, agora nós entramos num contexto de perdão, nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar outros. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, mas quando alguém faz algo conosco, nós não queremos perdoar. Isto é errado, porque o Senhor, quando Ele nos criou para sermos imagem e semelhança dele. E será que não é certo agir também como Ele age? No 5 diz, então Jonas foi a um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor fez crescer uma planta que logo se espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Durante todos os 4 capítulos, nós vemos alguns pontos, como a desobediência de Jonas, mas nós também vemos o que acontece quando nós damos um testemunho, talvez. O nosso testemunho conta muito com as outras pessoas, para as outras pessoas, porque através da nossa vida, as pessoas veem aquilo que Deus faz e, vendo isso, passam também a seguir. Então, nós precisamos ver qual o testemunho nós estamos dando. Existe o louvor que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aqueles marinheiros foram pela dor, porque eles estavam prestes a morrer. E nós precisamos perdoar. Nós vemos a questão da desobediência, nós vemos a questão do testemunho, nós vemos sobre a questão da misericórdia que o Senhor teve. Nós vemos o perdão. E nós precisamos fazer com o nosso próximo aquilo que o Senhor faz com nós. Faz com a gente. Ou seja, Deus te perdoou, perdoe. Porque os 2 primeiros mandamentos, diz os mais importantes, diz: amai a Deus acima de todas as coisas. E o segundo não é diferente desse: amar o próximo como a si mesmo. Se eu amo a Deus, eu preciso fazer aquilo que Ele faz comigo, com outras pessoas. E neste momento, é um momento que nós devemos aproveitar. A gente precisa realmente compreender, pedir revelação à palavra, a Deus da palavra, e precisamos colocar em prática. Como vamos colocar em prática? Deus me perdoou. Poxa, alguém fez algo comigo, eu preciso perdoar aquela pessoa. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Nós precisamos nos atentar. Nós precisamos ver que Deus é um Deus misericordioso. E Jonas diz na sua ira, quando ele ora a Deus, ele diz: por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és um Deus misericordioso e compassivo. E assim nós precisamos ser. Lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer a calamidade. E assim nós precisamos agir como Deus age, como Jesus agiu aqui na terra. Observe que no versículo 10 do capítulo 4, o Senhor diz a Jonas: você tem compaixão dessa planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa cresceu e desapareceu. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade?
Observe o momento que Nínive passou e observe o momento que nós vivemos. Será que o Senhor não deve ter compaixão de nós? Será que nós não precisamos, de certa forma, ser como o povo de Nínive, para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e essa pandemia cesse? O que eu quero dizer a vocês nesta manhã é que nós precisamos nos atentar aos sinais e nós precisamos nos atentar à misericórdia de Deus conosco. Nós precisamos ser canais. Assim como Jonas foi usado para anunciar a mensagem, nós também precisamos anunciar essa mensagem para que haja um arrependimento genuíno e verdadeiro dentro das pessoas. Para que a mensagem, as boas novas, seja levada aos corações dos perdidos. Para que eles possam ver quão boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque muitos não conhecem porque não teve uma pessoa para levar essa mensagem. E nós precisamos ser essas pessoas que levam a mensagem aos perdidos. Assim como os apóstolos fizeram no tempo passado. Nós precisamos perdoar, nós precisamos ser amorosos com os próximos, nós precisamos cuidar dos nossos. Para este momento para refletir e observe pense se você realmente está agindo com outras pessoas como Deus age com você. Porque se você pede perdão a Deus por algo errado que você fez, alguém que fez algo errado contra você também te pede perdão. Mas é que Deus te perdoa. Por que você não vai perdoar a outra pessoa? Observe se você está atento aos sinais de misericórdia que Ele está tendo com você. As boas dádivas que Ele está tendo. Você acorda, você toma seu banho, toda a sua higienização, você tem alimento, você tem roupa, você tem internet, tem celular para estar assistindo esse vídeo agora. Outras pessoas não têm. E nós precisamos, ainda mais nesse momento de chuva, ajudar os outros. Ter compaixão dos outros. Porque ele diz, no versículo 11, parte B, acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Ele teve compaixão de mim, eu preciso ter compaixão do próximo. Eu preciso agir como ele age comigo. Se eu quero ser o lugar onde ele gosta de estar. Se eu quero estar com ele quando o filho dele vier nos buscar. Pense nisso. Essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer para vocês. Sabe, nós precisamos deixar de ser desobedientes, porque todas as mensagens anunciam a desobediência de Jonas. E nós aprendemos ao quê? A ouvir o que Deus fala e colocar em prática. Mas muitas vezes não colocamos. E acabamos que sofremos as nossas consequências. Nos arrependemos, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Só que o livro de Jonas não fala só sobre a desobediência. Como eu já disse, fala sobre o perdão, sobre a compaixão, fala sobre a misericórdia do Senhor, fala sobre o testemunho. Porque no primeiro momento em que Jonas ele fala sobre ele fala, eu sou Jonas, eu sou servo do Senhor que fez o céu e a terra. Estou fugindo do Senhor. É errado. É a mesma coisa quando nós estamos na igreja e fazemos coisas erradas. Nós não conseguiremos atrair os perdidos, porque vai dizer, a igreja dele permite que ele faz isso. Então, a palavra não é séria. O nosso testemunho também conta. O que eu quero falar com vocês é que façam uma autorreflexão sobre aquilo que você tem feito com você e com os outros, sobre aquilo que você tem pedido a Deus e que Deus tem feito com você. Vamos orar neste momento, pedir ao Senhor que possa nos transformar, vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos moldar para que possamos ser parecidos com Ele. Amém?
Feche seus olhos e comece com suas próprias palavras. No momento que você está vendo essa mensagem, liberar algo, Senhor. Pai, nós estamos aqui hoje para te pedir perdão, Senhor, pela nossa desobediência. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por não termos, meu Pai, compaixão com o próximo, por não fazer com o próximo aquilo que o Senhor faz conosco, Senhor. Nós queremos pedir misericórdia a Ti, Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor nos limpe, nos purifique e que avive o Teu Santo Espírito dentro de nós para que possamos ser parecidos contigo. Nós queremos te pedir, Pai, que possa fluir do Teu Espírito amor, compaixão, humildade. Os frutos do Teu Espírito possam frutificar dentro de nós e que a cada dia nós possamos ser parecidos contigo. Que o Senhor possa transformar cada vida, Senhor, que está vendo esse vídeo. Não sei a qual hora, mas que possa receber o Teu toque, possa receber a Tua visitação. Que toda a honra, Senhor, toda a glória possa ser dada a Ti todos os dias. E que nós possamos ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos e faz de nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Nós rendemos graça, louvor e tão somente adoração a Ti, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, eu quero agradecer a vocês por tirar este momento para ouvir esta palavra. Eu sei que, assim como o Senhor falou comigo, irá falar ao coração de vocês e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui, tudo aquilo que Ele tem nos dito. Eu convido a vocês a ler também mais uma vez o livro de Jonas, para que o Senhor possa entregar até mesmo outra mensagem ao coração de vocês, outra revelação. E nós estaremos aqui trazendo palavra, nós iremos ter momentos de oração, nós iremos ter momentos de louvores, tá bom? Aqui na descrição eu sempre deixo os outros canais digitais, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, caso vocês queiram falar comigo. Aqui também tem o link do projeto que nós temos, que é a Imersão Mais Perto do Pai. Nós temos o link do Instagram e também o link do Meet, né, que nós fazemos a nossa reunião presencial e online. Algumas pessoas que estão aqui perto fazem conosco e nós abrimos a imersão online também, para que outras pessoas que estão longe não podem vir, estejam ouvindo mais da palavra do Senhor. Aos domingos, às 5 horas da tarde e aos sábados, às 10 horas, nós temos clamor, onde nós clamamos pelas nossas vidas, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas nossas causas. Eu gostaria de contar com vocês. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que vocês tenham um resto de semana, né, em paz. Eu acho que essa mensagem vai ao ar terça-feira, então vocês ainda estão pegando o começo, mas que Deus possa abençoar a semana de vocês e que vocês possam comentar aqui, deixar nos comentários o que você achou da mensagem, o que Deus falou com você, né? Possa se inscrever no canal também, que vai ajudar bastante, possam curtir esse vídeo, tá bom? E que nós possamos ser os anunciadores desta palavra, também que nós possamos anunciar essas boas novas para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe você. E é isso, até logo.